Está começando mais um Ignorando. A luz azul não é à toa. Da onde que eu tô falando, papai? Da onde que eu tô falando? Diretamente de Goiânia, a 100 metros onde tudo aconteceu. 100 metros eu tô sendo muito otimista, mas eu moro muito perto da onde aconteceu. Literalmente. Que loucura, Matheus, que coisa. Sim, vou te falar, tirando o comparativo, mas no mesmo nível que Chernobyl, tá? A gente vai falar sobre a minissérie Emergência Radioativa, que tá bombando no mundo. Ela tá número 1 no mundo, né? E aí a gente, paralelamente, vamos falar sobre o acidente do Césio, porque eu moro aqui em Goiânia, tô literalmente aqui pertinho, passo direto ali em uma das casas que foi demolida. Do outro ferro velho aqui é perto da minha casa, literalmente, é caminho ali, então. Inclusive, isso explica muito sobre você, né? Pode ficar tranquilo, tá seguro. Pode vir para Goiânia, tá seguro, não tem problema. Pode ficar tranquilo. Entre dois caras na moto ou o César, eu prefiro o César. Uma piada, peguei pesado. Boa. Sem esse tipo de humor aqui hoje. Cara, mas que série maravilhosa, cara. Puta, eu maratonei ela do início ao fim. E o que é legal na série, o que eu achei importante na série, é que apesar de ser uma série, ela e tem toda a questão de você criar um pouco de romantismo, um pouco de uma história em cima, mas ela dá um tom de documentário real que é assustador, cara. Quando eu vi que era o Fernando Coimbra, que ia ser tipo o showrunner da série, né? Primeiro que eu fui aluno dele, tive a oportunidade de ser aluno dele e tudo, curto muito o trabalho dele. Já entrevistamos ele lá no NoSet, a gente já bateu um papo com ele. Eu lembro. Quando eu vi, eu falei, cara, o Fernando Coimbra ele é bom. E, assim, eu tenho críticas à série, eu tenho coisas a pontuar, não relacionado, talvez, a série como um todo. Eu acho que decisões que eu até imagino que pode ter vindo da Netflix, algumas decisões que pelo menos a galera que é aqui de Goiânia, algumas coisas eu acho que poderia ter tido, não vou dizer delicadeza, porque a série ela trata bem desses assuntos, mas eu acho que poderia ter tomado algumas decisões que somariam para a série. Não estou dizendo que a série é ruim. Audiovisualmente, cinematograficamente, ela é bonita, ela é boa. Sim, muito bem trabalhada. O elenco é maravilhoso, muito. Peso, cada ator ali tem um... Não, até menininha, a cena que ela põe o brilho no rosto, você fica, não, sabe? É uma sensação... Eu acho que a sensação de ser real, de você estar quase como se você estivesse na situação, é uma obra de arte, isso. Eu acho que ela coloca muito bem. Eu acho que é uma minissérie muito necessária, porque é um assunto que... Sim, não pode ser esquecido. Eu estava andando de bicicleta, o dia que eu falei para você, eu vou mandar as fotos dos locais, né? Eu vi fotos. Passei nos dois lugares, em 2 pontos, e tinha gente lá, tinha um pai lá com o filho contando a história. Então, tipo assim, muita gente não sabe, porque isso aconteceu na década de finalzinho dos anos 80, 87, começo dos anos 90. Se eu não me engano, eu tinha 87, tava chegando 67, 20 anos, cara, tá chegando aos 20 anos. Exatamente, aqui ó, foi 87, 13 de setembro de 1987. Então, eu lembro de alguma coisa. Uma geração que não conhece a história. Sim. E eu acho que a minissérie ela trouxe novamente essa história, porque essa história ela tem um filme. O filme foi feito logo em sequência ali, alguns anos depois, então tem um filme, tem um documentário sobre isso. Inclusive no filme, agora eu não vou lembrar uma das atrizes, ela até dá uma entrevista no Linha Direta, porque tem um Linha Direta também sobre o Césio, especial, que a atriz que faz o filme, ela faz uma cena que ela entra no ônibus
e ela disse que ela, como atriz, foi o pior momento da vida dela, porque a galera que estava fazendo a figuração era daqui, era a galera, não era atores, né? Então eram figurantes mesmo que pegaram ali, ó, vamos fazer o filme. E ela disse que quando terminou de gravar a cena, ela quebrou, porque ela sentiu o peso daquilo tudo, né? Sim. Então, Você tá gravando com quem passou por isso, né? aí ela fala justamente que ela sentiu tudo aquilo na pele mesmo, não tendo vivido, ela sentiu aquilo e para ela foi muito... E ela tem o depoimento da atriz, me desculpa, eu vou falhar o nome dela agora, mas ela até no Linha Direta ela fala, ela vai e comenta, né? Inclusive o Linha Direta é bom também, você assiste o Linha Direta também é bom, e o Linha Direta foi meu primeiro contato com a história, porque quando eu mudei para cá, logo depois que eu mudei para cá, tá lá, Linha Direta Justiça Goiânia, né? Que era o especial que eles faziam quando era alguma coisa grande. Aí eu fui assistir, eu falei, caralho, essa parada aconteceu aqui onde eu tô morando, e depois eu tinha acabado de mudar para a cidade, aí eu fui saber isso aqui. Por isso que você achou uma casa para morar R$200, né? E por incrível que pareça, o mercado imobiliário aqui é aquecido, mas na região ali ainda existe. Sim, imagino. Existe um preconceito. Eu estava vendo, porque como o caso trouxe à tona muita coisa, o pessoal foi lá fazer uma matéria lá e o pessoal estava falando, não, passou uma gente de carro aqui, não entra aí não pisa aí não sei o quê. Sim, eu vou ser sincero que eu teria o mesmo receio. Ainda existe um preconceito com as pessoas, com as vítimas, né, que alguns são sobreviventes, mas existe o preconceito de estar lá no local e tudo mais, mas a gente fica tranquilo porque a gente vai discutir isso mais para frente, mas Goiânia, o que nem, né, que aparece na minissérie, isso se tornou referência no mundo. Então, a minissérie mostra, e isso na história real, é que apesar da época, né, era uma época totalmente conturbada do Brasil, apesar de todos os problemas do Brasil naquela época, o presidente era o Sarney, então era um momento de crise, né? Isso é uma coisa que eu gostei da série, ela não se preocupou em falar de política. Mas assim, é porque tudo que eu vi, além da série, apesar de ali o governador ser meio que o vilão na série, mas as decisões que foram tomadas, o governo tomou, as principais decisões eles foram corretos, sabe? Tipo, eles ouviram os especialistas, não, temos que fazer isso, vamos fazer isso. Claro, houve a treta lá de realmente querer mandar para o Pará, mandar para o Mato Grosso, né? Realmente houve houve a treta do governador tentar não criar pânico, existem outras coisas também, mas eu acho que a galera que trabalhou mesmo, os profissionais, eles foram profissionais mesmo, os profissionais que eu falo, profissionais lá, o que é o personagem protagonista e tudo. Não, essa galera... aquela sequência que fala para jogar no Rio, Matheus, eu passei mal ali, cara. O Capim-Puba, corre com o Capim-Puba, esse sim tá 100 metros da minha casa, ele passa aqui embaixo, no final da rua, quando eu olhei eu falei, o Capim-Puba. Eles não falam o nome, né? Eu queria falar para você que eu acho que a gente devia ter um pouco mais desse tipo de filme, até falar um pouco sobre, fazer um filme também sobre o desabamento lá de Minas, sabe, da barragem. Acho que precisa ter um pouco disso para a gente começar a ter uma cultura um pouco maior, um pouco mais informada, né, sobre o que acontece no Brasil, sobre o problema de a gente não ligar para as coisas que acontecem no Brasil. Esse é um caso, e a minissérie, eu acho que ela trouxe isso, é um caso que, por muito tempo, é meio que tentado colocar no esquecimento. Isso é um caso que não se tenta... E assim, eu acho que tem que ser lembrado. Primeiro, pelas vítimas, né? Eles têm que ser lembrados, e pelos profissionais envolvidos e pelo contexto histórico, porque... querendo ou não, eu acho que certas coisas a gente não pode esquecer, sabe? Sim. Eu estive aí em São Paulo, na cabeceira de Congonhas, onde teve o acidente do avião, tem um memorial lá, fizeram uma praça, né? E aqui você vai ali, só tá lá o concreto, não tem uma plaquinha assim, tipo, aqui aconteceu isso. Justamente, eu acho que muita geração não sabe do que aconteceu, não conhece a história, justamente porque parece que tentaram botar panos quentes, tentaram encobertar essa história. Era uma época complicada, né? Sim.
e nitidamente você vê que existe uma preocupação. Eu vou comparar, cara, mas eu sei que as pessoas não vão entender, mas não é uma crítica, até porque eu não estava participando eu passei pelo outro lado do comércio, mas, por exemplo, a sensação que a gente teve da dengue não, Pandemia. da pandemia, é que podia ter sido feito antes o lockdown, mas por causa do carnaval seguraram para abril. Exato. Então, é um pouco disso, sabe? Um pouco da preocupação de quem é o cara que vai bater no peito e vai dizer: olha, tem que fechar, não importa o prejuízo, é melhor salvar as pessoas. Aqui a questão do Césio pelo menos eles ouviram os profissionais, eu acho que é isso, né? E obviamente virou um impasse político e tudo, com a questão de onde a gente vai mandar isso e tudo, mas como a gente está falando, é igual a pandemia, os profissionais de saúde foram, né, realmente a linha de frente, foram os caras que tinham que, ó, é esse ponto. E aqui, né, nessa situação, os profissionais são justamente o que era importante naquela situação, né? Tem, exatamente. E falando da minissérie, assim, eu gostei bastante. Primeiro que eu gostei do elenco, sabe? Eu gostei do elenco. Sim. Principalmente, eu não vou conseguir falar o nome dele, o Buca, não sei o que, o ator que faz o dono do seu, vou falar o nome que é seu Devair, né? Mas aí ele tá com outro nome. Eles mudaram os nomes dos personagens, né? Ele faz o personagem do seu Devair, que é o dono do Ferro Velho. Cara, ele genial. É de uma atuação, porque o tempo inteiro o cara carrasco, assim, durão, mas você vai vendo que ele vai quebrando aos poucos, tanto pela condição física, mas porque ele começa a ver o que aconteceu. E, inclusive, o depoimento dele é um dos mais emocionantes que tem na internet, se você pesquisar, que é justamente quando ele volta, que é a cena, inclusive, no final, que ele já tá careca, tudo, né? Ele dá entrevista depois que ele fala: olha, eu não me sinto culpado, porque eu não sabia. Só que você sente a culpa dele. Você vai ver na entrevista, você sente a culpa. Ele fala: eu não tenho culpa, eu não sinto culpa, porque eu não sabia. Mas você sente que no fundo ele tem culpa. Ele tá tentando. E ele tem a história dele ele sobreviveu e ele morreu, pelo menos, né? Ele fumava, parece que 6 maços de cigarro por dia, porque ele entrou numa depressão profunda. A dele é mais chocante quando você ouve a história e você vê o depoimento dele, você quebra, velho. É o mais pesado que tem, sabe? Eu senti muito isso quando eu assisti a série, porque isso é muito legal na série, porque a série não é sobre assim, tipo, é o fim do mundo, todo mundo aceita isso. Na verdade, não, existe uma preocupação de o governo tá querendo roubar as casas, de não voltar e não encontrar mais a pouca coisa que a pessoa tem. A pessoa sobrevive através de um trabalho desumano, sabe? Que não é um CLT, então ele tem que pegar ferro para poder vender. Então, tem todo o lado subhumano da sociedade que entra em conflito e da credibilidade da polícia e dos médicos com esse tipo de pessoa, já que o tempo todo eles acham que é uma doencinha boba e que se fosse sério eles não estariam ali onde estavam. Então, assim, tipo, estariam já no hospital, já estariam... assim, a sensação que é muito bem feita é que, primeiro, tem todo um medo político de perder tudo. Segundo, o próprio médico não sabe o que fazer porque isso nunca aconteceu. É a primeira vez que acontece. E terceiro, como é que vai lidar com tudo isso? Então, vai buscar alguma coisa embaixo? Passou a esposa aqui atrás. É ao vivo. E terceiro, como é que se lida com tudo isso? Porque, na verdade, todo mundo parecia muito, tipo, não sabia a informação total, né? Aquela cena que fala que tem um ônibus radioativo rodando pela cidade foi de quebrar o queixo. Isso realmente aconteceu, né? Essa treta aí realmente aconteceu. É interessante que cada episódio eles conseguem criar um clímax ali de tudo. Primeiro o ônibus, depois o que a gente vai fazer com isso daqui, depois a tensão, se tipo a mulher dele fala, né? A mulher
do protagonista lá, do Johnny Massaro, né? Ah, eu tô sentindo, como é que ela fala? Tô com anemia. Aí ele também tava com anemia, aí ele, caralho, então, tipo, essas tensões que vão criando funcionam bem, assim, sabe? Verdade, verdade. E sem ser sensacionalista, sem ser exagerado, sem ser um negócio... Exato. Porque esse tipo de produção tem tudo para você pesar a mão demais, errar, e tem tudo para você também ser liviano demais, né? Isso eu gostei, porque o medo vem antes do que acontece, né? Assim, isso eu gostei muito, que as pessoas realmente, a doença só aparece no total para as pessoas quase no final. O tempo todo é tentando lidar para tentar resolver aquilo, tanto que as pessoas não se sentiam tão mal assim com a radioatividade. E, cara, e tem uma coisa que a série toca, que eu fiquei assustado, e eu não conheço bem o assunto realmente, foi a questão de que, primeiro, eu achei que era só a peça, botou a peça no chumbo, acabou. Mas não, tem a poeira que solta da peça, depois a pessoa que engole a poeira, depois a pessoa que engole a poeira que pode contaminar. Assim, tipo, é um ciclo que você não tem noção, né? É um negócio absurdo, cara. Eles falam que é tipo um sal mesmo, né? É um pó. E era pouca coisa, mas foi o suficiente para fazer um estrago. E era justamente isso. É como se você pegasse poeira na mão, né? Igual o caso da menininha, né? A Lady, né? Ela não lavou a mão para comer o ovo. A série, pelo menos, foi fiel nesse ponto, porque esse é o depoimento da mãe. Ela fala, né? A janta era um ovo cozido. E ela chamou, vai lavar a mão, e ela não lavou a mão. E aí o pai vai lá e ela tá comendo, e o pai... realmente eu deixei ela sem lavar a mão, sabe? Então, o depoimento dela é igualzinho o que tá na série. Assim, pelo menos nessa parte, eles foram muito fiéis ao depoimento dela, sabe? Ela fala certinho do ovo cozido, detalhe que ela falou, vai lavar a mão, e o pai meio que deixou, relevou, né? Então, isso é bem detalhado e é bem pesado, sabe? É bem pesado. Cara, mas eu acho assim, eu sei que você vai ter algumas críticas, principalmente como você convive aí, entende mais isso, mas para mim, nacional, foi uma aula, cara, uma aula realmente. Eu não tive crítica, não consegui enxergar algo negativo da série, e eu quero mais. Eu fiquei com uma sensação de, cara, temos que fazer mais disso para Netflix, faça mais disso para que a gente tenha... Eu tinha conversado com você há algum tempo atrás, e de novo, não é uma crítica, é um posicionamento. Que eu sinto muito problema da cultura brasileira por ter ganhado um Oscar, de voltar para o mesmo tipo de cinema, o mesmo tipo de série, que é aquela crítica à política, à ditadura e tudo mais. Eu acho que tem que ter. A crítica não é essa. A crítica é só ter isso. E quando eu vejo uma série voltada para um problema que foi passado, que não se preocupou com a política, mas com o que aconteceu, e um pouco com o governador e prefeito, eu fiquei com vontade de assistir mais sobre esse tipo de assunto que me interessou bastante e que achei que fala muito mais dos problemas do Brasil, da falta de preparo quando a gente faz as coisas, do que realmente somente sobre o momento político. As críticas, eu vou entrar nas críticas. Eu tenho a primeira dela é relacionada à produção, à série, audiovisual, vamos lá, cinematografia. E aí eu fui pesquisar, eu falei, tem alguma situação, porque eu conheço o trabalho do Coimbra, e ele é um dos cabeças de roteiro aqui. Aí depois eu vi que tem, tipo, 2 roteiristas que estão lá na IMDb como, tipo, consultores executivos que não são brasileiros. Isso tem claramente, a Netflix botou esses caras lá para, é assim. E lembra aquela treta lá que a gente gravou lá do filme do Matt Damon com o Ben Affleck? O Matt Damon falou, a Netflix pede isso, isso, isso. Aqui tem alguns momentos que eu falo, eu entendi, e ela tá repetindo a informação mais de uma vez. Exemplo, quando começa a discutir lá a questão da água. A água pode estar contaminada. Aí daqui a pouco está, nossa, a água pode estar contaminada. Aí a menina está tomando água, derruba o copo, a água está... Isso é um exemplo. Já tinha entendido, Tá macetando o roteiro para repetir informação. Acontece várias vezes, principalmente nos 3 primeiros episódios. Isso é Netflix, né? Exatamente. Depois dá uma aliviada, ela fica mais
enxuta. Eu acho que a galera falou, não, aqui acho que agora a gente já captou a atenção de geral e vamos embora. Entendi. Mas nesses 3 primeiros episódios, principalmente os episódios que a gente fica nas dúvidas, é macetando isso, tem um problema de roteiro. E aí eu fui olhar, eu falei, tem 2 gringos que são roteiristas ali que eu tenho certeza que a Netflix falou, é assim, põe esses caras aqui. E a outra crítica que eu faço não é uma crítica, eu acho que é assim, uma opinião, daí não é, né, assim. A Netflix, ela fez isso de mudar tudo, ela muda principalmente o nome dos personagens. Então, o Devair... Aí é problema para não enfrentar direito autoral, né? Eles fazem isso... Perdão, direito de imagem. Eles fazem isso... tipo, tem aquela série lá, Mecanismo, lá, que é do José Padilha, lá com o Celton Mello, que fala sobre a Lava Jato, por exemplo, uma série brasileira. Eles mudam os personagens, tudo, mudam na Polícia Federal e Polícia Federativa, eles mudam o emblema, você sabe quem é cada personagem, porque é uma situação política, você sabe, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, esse aqui é beltrano, né? Mas, só que eles mudam os nomes para você, obviamente, para não ter esse conflito. Eu acho que é até uma política da Netflix, porque tem uma também que é que é uma série muito boa lá, que é essa que você está falando é aquela da Dilma, do exato, Lula. Exato. Que o Garcia Júnior, no final, o Garcia Júnior aparece como Bolsonaro, e aí, aí acabou, eles não continuaram a série. Eu falei, caralho, essa série deve ter... É o House of Cards brasileiro com 40 temporadas tranquilo, mas, enfim, não deu certo a série. Aí tem aquela de assalto a banco que passa no Paraguai. Eu tava pensando nessa série outro dia. Eu falei, essa série teve continuação? Acabou. Eu fiquei puto. Eu falei, essa série é boa, porque né, meu amigo, o roteirista não trabalha, é só mudar o nome dos personagens. O que tá acontecendo no Brasil é só abrir o jornal, tá aqui o roteiro do próximo episódio, é só isso. E aí tem outra série lá que passa lá daquele assalto a banco no Paraguai, lá, que é muito boa a série também, para quem gosta de série policial. Também é uma série que eles mudam tudo, a Polícia Federal, eles mudam o termo, mudam os nomes. Eu acho que isso é uma política da Netflix, é para evitar esse tipo de conflito. Ok, não isso. Mas aí a minha crítica foi, eles não filmaram em Goiânia, assim, a cena final é em Goiânia, o último dronezinho, mas poderiam ter vindo aqui. Goiânia mudou, evoluiu. Tem lugares... Eu não sabia disso, cara, que legal. Filmaram não sabia. Em São Paulo, filmaram em Santo André e acho que uma outra parte em Osasco. Entendi. Então, tem muito estúdio também, você olha algumas cenas de estúdio, tem muito croma ali. Só a cena final mesmo do drone no cemitério, que realmente é aqui em Goiânia. Mas a maior parte das cenas não foram filmadas aqui. Não, disseram que era porque Goiânia não estava parecida, mas assim, eu acho que tinha alguns pontos, tem alguns lugares da cidade, não sei. Goiânia não estava parecida. Não sei, isso não sei. Mas aí a minha crítica principal também não é isso. Ok, ficou legal, representou bem. Você vê que é uma minissérie, tudo fechadinho e tudo mais. Mas assim, eles não ouviram as vítimas, sabe? Isso a mãe da Lady das Neves, né? Ela é viva até hoje. O irmão da Lady das Neves é vivo até hoje. Então, eles deram entrevista aqui para jornais locais, para páginas locais, e eles falaram, não nos procuraram para conversar, para nos ouvir. E eu acho que isso poderia ter sido feito, assim. Eu acho que poderia... E assim, não estou falando para ajudar financeiramente tudo, mas assim, é uma... Por exemplo, a mãe da Lady, né, que é que ela ficou... Né, perdeu a filha, né? Todo mundo que foi lá entrevistou ela conversou, ela fala muito tranquilamente sobre o assunto, sabe? Mas, claro, pode ter tido relato dos profissionais que trabalharam, de outras coisas, né? Tem documentário, tem livro, tem série, então tem conteúdo bibliográfico, tem bastante. Mas eu acho que poderia, sim, talvez deixar, sei lá, um frame final com a foto deles, né? Tem, né, no caso, lá tem a ceninha final, lá, né? Eles todos juntos lá.
Eu acho que, sei lá, não sei qual que foi o motivo dessa escolha, mas eu acho que estou fazendo uma coisa meio pessoal e vestindo a camisa do goianiense, entendeu? Eu acho que quando você faz isso, você valoriza também o teu filme, né? Acho que talvez não tiveram essa preocupação de dar esse valor, sabe? De dar a autenticidade ao filme, porque nem podia ser o mesmo filme sem mudar nada, mas sim, consultamos e ouvimos e seguimos uma linha diferenciada, mas tudo bem, eu acho que assim, só poderia realmente ter sido um pouco mais valorizado quem passou por isso. E assim, não estou tirando o mérito da série. A série, ela é Sim. muito boa. E a série trouxe visibilidade ao caso, e coisa boa, por exemplo, a Alego aqui, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, as vítimas do Césio, eles recebem uma pensão, né? Eles recebem uma espécie de uma aposentadoria. Caramba, e não tinha reajuste, acho que há anos. E por causa da série, os deputados mexeram a bunda, foram lá e votaram um aumento. Sim, aparece tipo, tudo, né? Era R$1.300, se eu não me engano, R$1.500, foi lá para 3.000 e tantos reais. Ainda é pouco, mas virou assim. Quer dizer, os caras rebolaram, então precisou de uma minissérie. E aí eu tiro o meu chapéu para a minissérie, para todo mundo envolvido na minissérie, que pelo menos trouxe visibilidade ao caso, trouxe. Porque assim, a gente que vê, você imagina só aquele núcleo da família, né? Claro. Mas tem muito mais gente que se contaminou. O próprio personagem que foi... O motorista do ônibus, o trocador, todo mundo que não aparece, mas que estava ali envolvido de alguma maneira, né? Exato. O próprio personagem lá do Johnny Massaro, que obviamente ele é um conglomerado de vários personagens, mas o técnico profissional, né, que detectou e tudo mais, ele morreu anos depois de câncer. E assim, então muita gente morreu muitos anos depois com câncer. Muita gente existe uma associação da polícia e dos bombeiros, porque isso a série mostra, bem subjetivo, mas você vê o tempo inteiro tem policial ali, tem um policial tá entrando, tá saindo. Existe uma associação porque houve um grande contágio entre os policiais e bombeiros da época. O policial, o bombeiro, não lembro, que estava segurando o saco quando foi levar para fora. Exato. Então existe uma associação aqui que desses profissionais que, tipo assim, eles não tinham conhecimento e estavam lá fazendo o trabalho deles e tinham que ir, porque eles têm que ir lá cumprir o trabalho. Então, e não tiveram nenhuma proteção, nenhuma máscara, nada, né? Então, existe isso até hoje. Existe aposentados aí da polícia, dos bombeiros, que são até hoje. E uma curiosidade, né? O pessoal falando, mas acabou, não. O Senem, inclusive, é lá na rua, lá no setor central, ele é do lado. Eles construíram duas casas para frente, eles construíram. Tem o Senei aqui em Goiânia. E todo ano eles monitoram tudo, todos os dois terrenos, todos os ambientes que foram contaminados. Eles sempre monitoram, fazem esse acompanhamento. Existe um hospital que é referência aqui em Goiás, que atende todas as vítimas do Césio, né? E existe um monitoramento, porque, por exemplo, uma mulher, por exemplo, que teve contato, né? Ou um homem também, né? Que teve contato, sim, e no futuro tem um filho, um neto, eles são monitorados. Afeta até o DNA, né? Afeta o DNA, afeta a genética, então existe um monitoramento desses graus parentescos que não tiveram contato, mas vieram dessa geração, é monitorado o tempo inteiro, justamente porque, tipo, se acontecer alguma coisa, a gente tem que estar acompanhando isso. Então, existe esse acompanhamento, né? E assim, Goiânia hoje é referência nessa questão no mundo, né? Isso, a série mostra isso e fala até no final, e isso é fato. Eles se tornam referência, porque, assim, esse acidente radiológico é o maior do mundo que não envolveu uma usina nuclear, né? O Chernobyl é porque era uma usina. Aí Fukushima, 2011, era uma usina. Aqui foi um acidente sem controle. Então, e Chernobyl, o negócio explodiu lá, no mesmo dia já tinha gente lá tentando resolver o problema, tentando, né, de alguma forma. Fukushima lá, mesma coisa. Deu terremoto lá, tentaram resolver já. Aqui não passou dias até... Então, a questão de controle, o contágio foi maior, né? Então, isso uma referência, né? Enfim,
A minissérie é maravilhosa, gostei. E até sonhar falando da minissérie. Não, eu gostei, é muito boa. Para você que vem para Goiânia, pode vir tranquilo, não tem problema. Mas se você puder passar, visita os 2 pontos lá, uma das casas. O Senem fica na rua, lá no setor central, pertinho do Mercadão. Tá lá, tem um mini museu lá também, pode ir lá visitar. Eu não vou saber. E vamos pedir para a prefeitura fazer alguma coisa em homenagem, assim. Não adianta achar que já foi o tempo que achou que era vergonha, agora a gente tem que homenagear as pessoas que sobreviveram. Então, por favor, prefeitura, vamos fazer alguma coisa, uma praça central aí, alguma coisa, para lembrar do que ocorreu, porque todo mundo lembra, não adianta querer fingir que não aconteceu. Já passou, eu acho que isso tem que ser lembrado, não, como eu falei, não é com a ideia de explorar as vítimas, mas é uma ideia de lembrar. E, sei lá, daqui 20, 30 anos, alguém passar lá, olhar e falar, não, aconteceu isso aqui, ter consciência, entendeu? Eu não vou saber falar porque eu nunca cheguei a ir lá, mas em Abadia, né, na cidade onde está, onde eles enterraram os egépcios, tem ali também a parte né, de controle, não sei se é aberto para visitação ao público, mas você passa na porta, você passa ali, saindo na cidade, você vê lá bem longe, você vê as coisas lá, é um pouquinho mais afastado, mas você vê lá a fachada, como é que é. Entendi. Não sei se ele é aberto à visitação pública, realmente eu não sei. Mas são pontos importantes de Goiânia, são pontos que isso faz parte da história. Isso faz parte. Amigo meu, inclusive, fez documentário. Então, o Douglas, que é amigo meu, ele fez Ele até postou esses dias lá que ele fez ele trabalhou no documentário na época, então tem vários documentários, tem vários filmes, várias séries, e acho que tem que lembrar mesmo. Eu acho que a minissérie revive uma memória triste, mas ela revive de uma forma quase trazendo uma justiça, vamos dizer assim, né? Eu acho assim, que essas coisas trazem benefícios, você lembrar, como você falou agora, do aumento da aposentadoria, são coisas justas. A gente vê tanta coisa injusta, cara. Vamos fazer uma coisa justa, vamos valorizar quem passou por isso, sobreviveu, vamos dar os devidos créditos a quem atuou e salvou a maior parte da população, entendeu? É isso, nada mais que isso. Um dos senhores nossa, porque eu sou ruim com os nomes, mas um dos catadores que sobreviveu, ele deu entrevista recentemente. Ele ainda vive trabalhando, catando ferro, trabalhando com isso, com sucata, entendeu? Ele trabalhava com isso, ele continua trabalhando, e ele é todo cheio de sequelas. A barriga dele tem um negócio assim, então ele tem várias sequelas, e ele ainda precisa trabalhar com o que ele trabalhava antes para poder sobreviver, né? Então, assim, é complicado, mas felizmente a série traz isso, né? Felizmente a série traz essa visibilidade para esse caso, para a gente lembrar disso, né? Eu acho que a única crítica que eu faria à série, acabou de faltar a luz, não, desligou a luz, que estranho, tomei um susto aqui, pera. Mas tô aqui, tá? Tô vendo. Depois, vamos para a atividade paranormal agora, o próximo programa. Acho que a lâmpada queimou. Caralho, que susto! É ao vivo. A lâmpada queimou. Bom, vamos terminar aqui com essa pouca luz, mas pelo menos dá para levar. Cara, eu acho que essa é a única coisa que eu senti falta do diretor de imagem é ser o Matheus Gama daí para dar o toque que precisava, né? Fernando Coimbra. Você contrata, Fernando Coimbra. Eu tô aqui, Fernando Coimbra. Eu mandei mensagem para ele, inclusive, vocês vão filmar aqui em Goiânia? Ele falou, não vamos. Assim quando anunciou, eu falei, pô, vai vir aqui. Não, a gente já foi, né? Já tinha visitado aqui. Eu falei, pô, eu mandei mensagem para ele. Porra, cara, foi a única falta que eu senti, foi esse diretor de imagem goiano. O resto foi muito bom. Mas foi boa, valeu a minissérie. É isso, papai, algo mais? Não, fechou com chave de ouro. É isso aí, ó, curte, vai lá, assiste a minissérie, é muito boa, enfim, ela tá mais vista no mundo, eu tava olhando, não é só no Brasil, ela tá na Europa, lá a galera tá assistindo pra caramba, então é legal a gente ver uma produção nossa ganhando o mundo. Sim. Então assiste lá. Se você assistiu, comenta aí o que você achou, se inscreva, curte, compartilha, que fortifica demais, tudo de bom, e até o próximo
Ignorando. Até o próximo apagão. Valeu, bom streaming!